Os Stark de Winterfell assumem um papel protagonista na série Game of Thrones. Não apenas nos eventos que podemos ver na série, mas também em diversos momentos da história de Westeros, os Senhores do Norte se envolvem com disputas de poder e legalidade. Assim como as outras casas da série, os Lordes de Winterfell são cheios de simbolismos e significados que muitas vezes passam despercebidos pelo público, mas que são fundamentais para que nos identifiquemos com os inúmeros membros da família e suas trajetórias. E é isso que veremos no vídeo de hoje. Assim como já explicamos no nosso vídeo sobre a família Lannister, os Stark de Winterfell em sua contenda contra os Leões do Oeste simbolizam de forma direta a Guerra das Duas Rosas, onde Yorks e Lancasters disputaram o trono. E não são apenas os nomes parecidos, mas também as personalidades e trajetórias de algumas personagens. Eddard Stark é muito provavelmente uma alusão direta a Richard, o Duque de York, que assim como o Lorde de Winterfell é um nobre nortenho já acostumado a comandar exércitos em batalha. Ambos tentam impedir a corrupção política dos governantes sulistas de tomar o trono, e ambos entram em conflito com a rainha regente antes de serem decapitados, o que levaria a uma guerra civil. Outro membro da família que demonstra similaridades com um dos muitos envolvidos na Guerra das Duas Rosas é Robb Stark, que assim como Eduardo IV, quebrou uma aliança política envolvendo um casamento entre famílias nobres. Mas a simbologia da casa Stark não se limita apenas à sua semelhança com os York, sendo também muito ligada à história que está sendo contada na saga. O banner da família Stark é composto de um lobo cinzento e um campo branco. Essa combinação é obviamente uma alusão à sua posição geográfica no norte do continente, rodeados pela neve e pelo frio e isolados do restante das casas sulistas e suas maquinações políticas, mas também carrega muito mais do que isso. Esse isolamento torna os Stark muito diferentes das demais grandes casas de Westeros, o que podemos ver em seu culto aos deuses antigos e seus modos do dia a dia. O branco é uma cor principalmente conhecida pela paz, inocência, recomeço, pureza e ingenuidade, atributos que podemos ver frequentemente nos membros da casa. Enquanto Bran, Arya e Sansa estão diretamente ligados à pureza e inocência da juventude, Robb simboliza o recomeço e a busca pela paz, e assim como Jon e Eddard, a inocência quando se tratando das dificuldades que a vida lhes reserva. E é essa mesma dificuldade simbolizada pelo cinza. Uma cor transitória entre o branco e o preto, o cinza carrega com sua simbologia justamente a modificação, o fim da inocência dos mais jovens e, claro, a realização dos mais velhos de que o mundo não é tão simplório como imaginavam. Além disso, o cinza também traz uma simbologia de tranquilidade, estabilidade, compromisso, controle e isolamento, algo que Eddard, Robb e Jon têm em comum com suas personalidades estoicas. Por fim, o cinza também é uma cor muitas vezes ligada à depressão, algo que pode ser comparado com as inúmeras tragédias que os protetores do norte enfrentam. De todos os animais símbolos das casas de Westeros, poucos representam tão bem a simbologia de sua família. O lobo cinzento é um animal conhecido por formar alcateias e andar em grupo, e isso é visível nos eventos de Game of Thrones. É somente quando estão juntos que os Stark conseguem prosperar, e nos momentos em que se encontram separados, suas trajetórias são sempre difíceis, carregadas de dor e sofrimento. Assim como um lobo, a família é conhecida por sua ferocidade quando acuados ou defendendo aqueles com quem se importam, por sua lealdade e também pela sua curiosidade, algo que podemos enxergar quando Ned Stark se envolve com a busca pela verdade a respeito dos filhos de Cersei, nas escaladas de Bran ou em sua quest pessoal após deixar o Winterfell, e também em Arya e suas aventuras por King's Landing ou Essos. Mais do que isso, a ligação entre os Stark e seus lobos são inúmeras. Assim como o lobo e o cervo encontrados pela família no início da saga, Eddard e Robert morrem devido ao embate entre suas famílias. O destino dos filhotes, suas personalidades e suas características também nos dizem muito a respeito de cada um dos herdeiros de Ned. Shagdog é selvagem e furioso, assim como Rickon, e ambos acabam mortos na mão de traidores nortenhos. Nymeria é valente como Arya, e as duas acabam se virando sozinhas e formando novos grupos. Summer é curioso, e a ligação entre ele e Bran talvez seja a mais profunda entre todos, sendo o próprio Bran chamado de Criança do Verão, uma clara alusão à esperança que ele representa em sua jornada. Lady é delicada, bela e educada, assim como Sansa, e ambas acabam sendo
sendo punidas pelos atos de seus irmãos. Ghost é totalmente diferente dos irmãos, representando a posição de Jon como bastardo, mas também é silencioso e corajoso como seu dono. Por fim, Grey Wind também é feroz e corajoso como Robb, algo que podemos ver nas inúmeras batalhas travadas pelo duo e também em sua separação antes da morte de ambos. Winter is coming. O lema dos Stark é diferente de todos os outros. Enquanto as demais casas de Westeros procuram valorizar suas características, os Lords e Ladies de Winterfell usam seu lema não como uma forma de expor suas virtudes, mas como um lembrete à própria casa e às demais de que tempos difíceis estão por vir. Descendentes dos primeiros homens, os Stark têm uma relação direta com a Patrulha da Noite e os outros, sendo literalmente os protetores do norte. Seu lema é uma alusão à luta eterna contra os White Walkers, mas também um aviso de que o inverno é duro e exige preparo. Essa metáfora se aplica de várias formas, mas principalmente no fato de que não importa quão bem as coisas estejam, os momentos difíceis e sombrios sempre estão chegando. Nenhum dos Stark representa tão bem esse senso de preparo quanto Ned Stark. O patriarca da família demonstra em inúmeros momentos seu apego à honra e dever, valores que são passados de pai para filho desde que os primeiros Stark se tornaram reis do norte, incumbidos o dever de proteger o restante do país tanto das invasões selvagens quanto dos zumbis de gelo. Para os Stark, o inverno sempre está chegando e é de suma importância que estejam prontos para cumprir o seu dever. Fora isso, é possível enxergarmos os invernos de cada personagem da família. Para Ned, a ida ao sul. Para Robb, a guerra é iminente. Para Jon, a chegada dos outros. Para Sansa, o fim de sua visão de um mundo de conto de fadas, e por aí vai. A lembrança constante dos momentos difíceis une os membros da família e aumenta os laços e a lealdade entre eles, em sintonia com a própria simbologia do lobo. Assim como vários outros nortenhos, os Stark estão sempre preparados para o inverno, seja ele literal ou não. Agora, antes que o inverno chegue, deixa aí o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para que possamos continuar criando esse tipo de conteúdo e nos incentivar a sempre melhorar. Diferente de todas as casas de Westeros, os Stark são fortemente apegados às suas raízes. A distância e o isolamento do norte os tornam sérios e dedicados aos seus deveres, preparando geração após geração para a chegada do inverno. E, ironicamente ou não, é justamente a união desse preparo constante com o isolamento geográfico, político e social que torna os membros da família tão unidos quanto uma alcateia. Situação que podemos ver claramente na relação entre Ned e seus irmãos e que se torna ainda mais visível quando seus filhos são separados, algo que os leva a vivenciar os piores momentos de suas vidas. Goste você ou não dos Stark, é inegável que suas personalidades e seus modos não são em vão, e que as demais casas fariam bem em continuar se lembrando do lema dos Senhores de Winterfell, afinal, o inverno está chegando. Deixa aí o seu comentário sobre essa que é uma das famílias mais queridas de toda a saga, e aproveita esse momento para compartilhar esse vídeo com um amigo que gosta da série. Falou e até a próxima!